Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento Diversidade e Poder. Enfim, fizemos uma grande divulgação, temos um número não tão grande de pessoas, não sei explicar. Esse evento tem o patrocínio da CAPES, então a gente agradece aos recursos da CAPES que permitiu as pessoas viajarem, virem para o evento. O acolhimento da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, aqui a FEFELESH, da USP. O grupo Ecofalante, que organiza uma mostra de cinema. Nós teremos hoje, mais tarde, a apresentação de um filme que está aqui no programa que vocês devem ter recebido, que é o filme Quando Dois Mundos Colidem, né, sobre o que se passa no Peru com a exploração de petróleo e a relação dessa exploração com grupos indígenas locais lá do Peru. Também teremos a colaboração durante esse evento do Teatro do Faroeste, com o qual nós estamos desenvolvendo uma série de atividades lá na região da Cracolândia. Quero agradecer muito os palestrantes também que virão. Nós teremos uma mudança na programação no encerramento. A professora Martha Huygens, da Tulane University, ficou doente, não pôde vir ao Brasil. Nós a traremos em breve, assim que ela puder viajar. Nós traremos a professora Martha, é uma das maiores conhecedoras e pesquisadoras da polícia brasileira. Ela pesquisou, enfim, as relações aqui no Brasil e as relações das polícias brasileiras com as polícias norte-americanas, que, em tese, seriam proibidas por lei aqui e lá, mas que ocorrem o tempo todo. Enfim, creio que no começo do próximo ano ela virá fazer uma fala para a gente sobre essas questões. Nós estamos vivendo, no caso do Brasil, um momento de muita intolerância, né? Nós temos, nesse momento aqui, vários eventos bastante dramáticos e bastante preocupantes, como ocorreu, por exemplo, na exposição lá do Queer Museum, em que o Santander retirou o apoio e toda uma questão, como ocorreu agora, recentemente, no MAN, com manifestações de intolerância, bastante grupo, um aumento significativo, recente, no assassinato de gays no Brasil, toda essa movimentação desse grupo que propõe a escola sem partido, enfim, uma série de questões que nos fazem lembrar daquilo que a gente chama de fascismo, né, que está presente de uma forma muito forte. Hoje, aqui, a nossa convidada de hoje, a professora Tereza Cunha, é uma pesquisadora sênior do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Ela mantém pesquisas no Timor-Leste, em Moçambique, trabalha com uma série de questões relativas a gêneros. Enfim, é uma grande pesquisadora. Eu e o Diverstas, nós somos muito agradecidos à professora Tereza por ter se deslocado de Portugal, de Coimbra até aqui, para nos brindar com a sua fala. Creio que é um momento importantíssimo de manter a resistência, né, de manter a divergência, de manter as falas que são contrárias ao sistema hegemônico, e, no caso do Brasil em particular,
contrárias a esse governo Temer, que tem entregue o Brasil, né, destruído a Constituição, instituições democráticas e tudo mais. Então, quero agradecer muito à professora Tereza pela presença e passar a palavra a ela para que possa fazer a sua fala. Muito obrigado, professora. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu espero que o meu sotaque de português europeu ou de Portugal não constitua um problema de entendimento. Vou tentar falar devagar para poder ser compreendida, mas em primeiro lugar gostaria muito de agradecer ao Diversitas pela iniciativa, que é uma iniciativa muito importante, e não é só porque o Brasil está a passar um momento de dificuldades políticas e sociais relacionadas com a própria turbulência criada pelos acontecimentos recentes, mas ele é importante também porque não só o Brasil, mas também o mundo, estamos a assistir a uma deriva conservadora, neoliberal e muito violenta relativamente a tudo o que diz respeito à diversidade, à ideia de um mundo mais justo para todos e todas. Então, o meu agradecimento particular a vós, de Diversitas, que proporcionaram estar aqui convosco esta tarde e também agradecer a todas e todos que se dispuseram a ouvir este meu trabalho. Penso que levar 50 minutos, mais ou menos, e vou ler, mas vou tentar que a leitura não seja muito maçadora. E a minha apresentação está dividida em 3 ritmos diferentes. Primeiro, uma introdução muito curta, em que eu vou, sobretudo, falar sobre o meu lugar de fala, de onde é que eu falo e onde é que eu estou a ver o mundo e a diversidade do mundo. E depois tem 2 momentos mais vamos dizer, de diagnóstico da realidade, para terminar com um momento mais propositivo e mais analítico do que me parece que tem a ver com a educação, a diversidade, a universidade e a política, pensando numa democratização profunda. Afirmar a diversidade ou as diferenças só é possível porque é feito a partir de um ponto de vista. E só é possível a partir de um determinado lugar de fala, de um lugar de enunciação, mas que também é um lugar de anunciação de uma determinada visão do mundo. Sendo assim, o poder de pensar e expressar a diversidade é o poder de interpretar e partir de um ponto de vista muito concreto, mas também, ao mesmo tempo, limitado. Gostaria, pois, de começar esta fala assumindo que o meu ponto de partida é tanto autorreflexivo quanto epistemológico. Neste sentido, costumo usar o conceito de mitobiografia como um contingente de conhecimentos encarnados nos quais as componentes do logos e mitos, do pensamento científico não podem nem devem ser desarticuladas. Assim, o exercício da autorreflexividade que escolho fazer é o que me permite esclarecer e dar sentido ao que escolhi pensar e partilhar nesta palestra sobre a diversidade e o poder. A autorreflexividade não é conhecimento per se, mas é uma das suas componentes. É ela, no entanto, que nos permite tomar os lugares de enunciação ou os lugares de fala como uma possibilidade fecunda de aumentar a objetividade, ampliando os campos de confrontação e de argumentação, uma vez que se admite a intrusão e a presença do observado, do emocional, daquilo que faz parte, enfim, da corrente quente, como diria Sousa Santos, e como as feministas falam das condições teóricas e mentais de ultrapassar os desafios e as dificuldades. A autorreflexividade, neste sentido, é ela mesma um espaço de emergência de diversidade, do híbrido, do mestiço, do misturado, da diversidade concreta, tanto ao nível epistemológico, uma vez que conhecimentos indisciplinados sobrevêm e intervêm, como ao nível narrativo,
uma vez que as formas de expressão não se espartilham na ortodoxia escolástica. Nas palavras de uma grande cientista social africana, Amima Mama, e também nas palavras de Foucault, um cientista social europeu, ambos dizem uma coisa que acho muito interessante, é que refletir e escrever são atos de insubmissão dos sujeitos e das suas subjetividades e, portanto, são campos de luta pelo poder de interpretar e de se expressar. Apresentar-me e situar-me e denunciar esta minha mitobiografia de enunciação consiste, portanto, em tratar reflexivamente o tema e o problema deste encontro. O meu lugar de fala é constituído por 3 campos de experiências sociais muito importantes e que eu quero revelar aqui. O primeiro é a minha relação de cientista social com a minha relação de ativista social. Durante várias décadas eu fui ativista de movimentos feministas, pacifistas e, ao mesmo tempo, cientista, e não desarticulo uma coisa com outra. A segunda é que eu venho do campo do trabalho e da epistemologia feminista e trabalho, sobretudo, com mulheres de vários continentes e de vários países. E que isso me conduziu a caminhos improváveis e a perspectivas desafiadoras do status quo dos feminismos dominantes. E, finalmente, a minha terceira condição do meu lugar de enunciação é ser uma criatura do anacronismo histórico que foi o colonialismo português em Angola. Eu sou angolana, africana, costumo brincar dizendo que sou afronascente e não afrodescendente. Sou criada em Angola, mas filha de colonos brancos. Sou, biograficamente, na minha vida, eu vivi o colonialismo português, as guerras de libertação e de independência nacional do meu país e também todas as ruínas coloniais que estiveram atrás. É deste lugar complexo de que eu falo e que eu me quero expressar aqui hoje junto a vós. E só uma permanente vigilância epistemológica que se converte num profundo exercício de autorreflexividade é que nos permite, segundo o meu pensamento, elaborar conhecimentos que também são éticas, estéticas da diversidade e que resultam em alteridades de dignidade que é inalienável. Estamos numa universidade e isso significa que não podemos evitar pensar sobre educação e a educação é, sobretudo, um terreno político de disputa, de intensas disputas políticas. Por um lado, porque nela, na educação, se inscrevem visões do mundo e, por outro, porque com ela se constroem os caminhos e as ferramentas para lá chegar. Se este é o coração político da educação, o seu pulmão é a diversidade, pois ela se alimenta da ação e do pensamento de seres humanos que são diversos e diferentes. Contudo, cada vez mais nos nossos dias, a diversidade, enquanto pluralidade, alteridade, multiplicidade real, concreta e vital, tem vindo a transformar-se numa questão que merece atenção para todas e todos nós que somos educadoras e educadores. Nesta minha palestra, darei particular atenção a 3 questões. A primeira tem que ver com a ideia da diversidade como legitimação das desigualdades. Esta forma de reconhecimento da diversidade produz infindáveis razões para realizar todos os apartheids sociais que se podem perceber à nossa volta. Reforça-se o centro, que somos nós, que nos entendemos como melhores, civilizados, desenvolvidos, e aqui o masculino universal não é neutro, porque o centro e a medida de todas as coisas ainda é o homem masculino, que é melhor, é civilizado e desenvolvido, e reforçando esse centro, estamos reforçando ao mesmo tempo a periferia, que são os outros, e que nós, de formas mais claras ou mais subtis, consideramos serem menores, piores, subdesenvolvidas e incivilizadas.
Não admira, pois, que até no senso comum se continue a pensar que cabe o fardo do homem branco, que é tão colonial quanto capitalista e quanto heteropatriarcal, cabe este fardo ao homem branco de salvar os outros, as outras, da sua irremediável falha ontológica. Entendo que nesta conjuntura que vivemos hoje em dia, há 3 grandes sistemas de opressão que operam em conjunto, articulando-se. São elas o capitalismo, na sua fase neoliberal que vivemos hoje em dia, o colonialismo, que longe de ter sido um ciclo político que acabou, ele persiste de outras maneiras e persiste, como veremos mais à frente, de uma grande atividade política e territorial, e o heteropatriarcado, ou seja, um sistema baseado na discriminação heteronormativa e com base na ideia de que o homem heterossexual é a medida de todas as coisas. E estes 3 sistemas não são 3 sistemas isolados, são uma troika. São uma troika, e eu diria, nas palavras da poeta Raquel Lima, uma poeta angolana e portuguesa, porque ela tem as 2 nacionalidades, tal como eu, ela fala no monstro das 3 cabeças, que atuam em conjunto, reinterpretando-se mutuamente e reforçando-se mutuamente. Destaco 3 pulsões importantes deste monstro. O primeiro é homogeneizar, a partir de uma certa ideia de civilização, conhecimento, do que é uma pessoa humana, do que é cultura ou desenvolvimento. É como se fosse uma força centrípeta que obriga a toda a diversidade a amalgamar-se num centro imaginado como sendo superior. A segunda pulsão do monstro é universalizar, que é uma consequência da tentativa de homogeneização e que é tornar universal o que é específico. E, por exemplo, o caso da ideia da excepcionalidade ou da singularidade europeia, que se torna numa pulsão de universalismo, ou seja, o que é produzido na Europa tem a pulsão de se tornar universal. Isso desmantela, essa ideia de universalização a partir do particular, desmantela os vínculos e cria uma visão metonímica da realidade. E ao contrário da força centrípeta, ela é uma força centrífuga. E estas 2 forças, apesar que projeta para fora todo o centro imaginado, como se ele se pudesse plasmar em toda a dimensão planetária. E apesar de aparentemente ser contraditórias, estas forças estão permanentemente se articulando para a terceira pulsão do monstro, que é desigualar. Desigualar porque homogeneizar e universalizar são outras formas de dizer normalizar. E tudo o que sai da norma é discriminado ou se discrimina. E é assim relativamente fácil entender que este monstro das 3 cabeças vive criando aquilo que na linguagem de Boaventura de Sousa Santos, criando as linhas abissais. Ou seja, um mundo do lado de cá e um mundo do lado de lá, impondo a desigualdade social, ontológica e também o epistemicídio, e como diz Achille Mbembe, um grande pensador africano, ele diz também o altericídio, que é o aniquilamento da alteridade. A lógica de poder que lhe subjaz, poder enquanto movimento de coerção sobre o outro, é de invasão, é de conquista, é de ocupação, controlo e exploração. Neste caso, ser diversa ou ser diverso não é um desafio ou um problema, é uma divergência. E num sistema homogéneo, universal e desigual, a diversidade é sempre um perigo e torna-se numa razão legitimada para aniquilar as diferenças através da ação salvadora civilizatória. Por isso, muitos dos discursos da retórica da Escola Sem Partido e outros é quase que um discurso civilizatório. A segunda questão é a celebração, a crítica da diversidade que obscurece as relações de poder e a violência que sobredeterminam os encontros.
Ou será melhor dizer os encontrões que têm lugar entre diferentes pessoas, grupos e comunidades? Neste caso, sob a aparência de um lugar de reconhecimento e até de regozijo acerca da pluralidade da humanidade, escondem-se razões profundas pelo que o empobrecimento, a discriminação e a destruição do diferente continuam, apesar desse reconhecimento, a estar no centro político das nossas vidas e das experiências das pessoas do mundo. Por exemplo, os discursos liberais sobre a diversidade e a aparência de uma harmonia desejada e até celebrada. A ideia tão comum, não é, que nós conhecemos bem, que vem do colonialismo português e que se insere aqui no Brasil através da ideia de que somos democraticamente diversos, não é? A democracia racial, essa ideia de democracia racial, por exemplo. Neste caso, os discursos liberais, dessa harmonia desejada e celebrada, a ideia de que os comportamentos por si mesmos, sem transformação estrutural social, podem alterar o curso das coisas. Uma hermenêutica sem crítica, no limite, quando as coisas correm mal, somos nós que somos culpados ou culpadas do nosso próprio infortúnio, e então é fácil virarmos-nos uns e umas contra os outros e contra as outras. Para compreender melhor este problema, parece-me fundamental abordar a produção ativa das desigualdades que é feita nas nossas sociedades. E para ela trago para o meu argumento que há uma novidade na fase do capitalismo atual, que é o argumento da crise. Ao se impor hoje em dia o argumento da crise como explicação, causa e consequência definitivas do atual estado das vidas de milhões de pessoas, pretende-se branquear o estado permanente de crise que a maioria das pessoas do mundo vivem desde há décadas, se não há séculos, por causa do próprio capitalismo. Afinal, o que se pretende passar como um fenómeno novo, que necessita de medidas radicalmente novas, é de facto uma coisa velha, digo mesmo, constitutiva do capitalismo desde a sua afirmação como sistema económico planetário. Sigo de perto a afirmação de um economista e pensador também africano, Samir Amin, que diz que a acumulação por desapropriação é uma característica histórica permanente do capitalismo e não apenas do neoliberalismo. Esta constatação serve-me também para argumentar que o tema da crise é sobretudo um pretexto para consolidar a velha ordem capitalista, que também é colonial e heteropatriarcal, trazendo, com este ajustamento retórico, que é a crise, um ajustamento estrutural económico, que subjuga a realidade das pessoas e de todas as criaturas ao lucro e à acumulação. Porque não são só as pessoas que estão sob esta pressão, é também a natureza e todas as criaturas que nos sustentam a vida. Se se tiver em conta, numa perspectiva histórica, pode-se facilmente perceber que o presente ciclo de extração maciça de recursos naturais, que também se chama a reprimarização da economia, e que é muito claro aqui, por exemplo, no Brasil e em toda a América Latina e na África também. Portanto, a extração maciça de recursos naturais e energéticos retoma e aprofunda os demais ciclos que têm vindo a acontecer ao longo dos últimos séculos. Ou seja, a sobreexploração e a usurpação da terra para culturas intensivas não é de agora. Na minha terra, fez-se isso para cultivar o algodão em grande escala, o sisal em grande escala, fazer enormes fazendas em grande escala em Angola, desde há séculos. O deslocamento forçado de populações, hoje em dia, também. E porquê? Porque há a necessidade de privatização dos recursos vitais, como orlas marinhas e ribeirinhas, o acesso à água de irrigação e para consumo, o abate de florestas, a destruição de corredores da biodiversidade na terra e no mar,
a reestruturação fundiária através de planos de concessões e da especulação imobiliária, a financeirização da economia e o colapso dos mercados de proximidade e de trocas solidárias de pequena escala, o aprofundamento das desigualdades sociais que vem com a erosão da democracia e dos sistemas de representação, de governo e de controlo pelos e pelas cidadãs, a onda de conservadorismo machista que quer retomar um controlo efetivo sobre o corpo das mulheres depois de algumas cedências à sua emancipação, a promoção de identidades assassinas e xenófobas, para usar a terminologia de um grande escritor libanês, Amin Maalouf, a suspensão não dita, mas efetiva, das garantias constitucionais e jurídicas dos nossos sistemas políticos, a nova retórica desenvolvimentista que culpabiliza as populações pela ausência de desenvolvimento, só porque elas estão contra os megaprojetos de culturas intensivas, mineração, exploração de barragens, etc. As guerras infinitas, que são cada vez mais políticas de extorsão e subjugação colonial por outros meios, a insegurança cívica e a perseguição intelectual, as regras do chamado emagrecimento do Estado, como garantia de equilíbrio das finanças públicas, representantes de mais uma reconfiguração profunda dos papéis e das funções do Estado que garantem maior mobilidade aos capitais financeiros e a decadência e descompromisso com os serviços de caráter público. É mais Estado a favor de sistemas financeiros e menos Estado para a maioria da população que está sob a sua jurisdição. A presente prescrição da desregulação das funções sociais do Estado não gera políticas públicas, ao contrário do que é dito, nem de contratação social entre atores, mas sim políticas de assistencialismo e de reforço das medidas de mecanismos de exclusão e controle por via económica e social e que estão a suscitar o fascismo social. Por outro lado, é importante não deixar de pensar outras escalas de constitucionalidade, sejam elas as micropolíticas constitutivas dessas práticas e conhecimentos, quer as transnacionais, cada vez mais vulneráveis à sua destituição enquanto princípios normativos de sociabilidades de coexistência pacífica. Como disse anteriormente, esta fase do capitalismo não resiste sem o heteropatriarcado e o colonialismo. Se não, veja-se, entre outras coisas, a importância que tem para a acumulação, hoje em dia, não só hoje em dia, mas hoje em dia em particular, a imensa reserva de mão de obra não remunerada e não contabilizada que é o trabalho das mulheres. Reduzindo grande parte da atividade e do trabalho que as mulheres efetivamente fazem a uma esfera de mera reprodução subalterna doméstica. Para além de tudo, o resto, o efeito mais imediato é a sua subordinação, ou seja, da maioria das mulheres, que as afasta do poder de decidir sobre a sua vida e também sobre os benefícios que os recursos que elas próprias mobilizam podem trazer, os benefícios que os recursos que elas mobilizam podem trazer às suas vidas. Por outro lado, as violências contra as mulheres ou os seres que se autorrepresentam enquanto tal. Caso do acórdão do juiz português, por exemplo, dou-vos alguns exemplos, não quis trazer exemplos do Brasil, quis-vos mostrar que isto é muito mais sistémico do que uma questão particular do Brasil. Há poucas semanas, um acórdão de um juiz de um tribunal da relação em Portugal inibe, portanto, não condena um homem por violência doméstica porque a mulher era adúltera e, segundo a Bíblia, o adultério é um pecado tão grave que o homem fica isento de culpa quando agride a própria mulher com uma moca com pregos. O caso de um eurodeputado da União Europeia e de um ministro europeu que fala desrespeitando as mulheres, dizendo claramente em Assembleia do Parlamento que as mulheres são menores, são menos inteligentes e não são precisas, ou dizendo que Portugal é um país pobre porque gasta dinheiro em copos e mulheres, em bebida e mulheres. Portanto, deixou-se de ter sequer decência para se esconder esta misoginia
intersticial que está nas sociedades. O caso das maxi-saias em Moçambique, quero-vos trazer também do meu país, em que há uma ordem ministerial que obriga as crianças do ensino básico e secundário a usar maxi-saias, porque é a política pública que foi encontrada para impedir o assédio sexual e a gravidez indesejada. Sabendo-se que estamos num país, de maior parte é de clima tropical, e sabendo-se que o assédio sexual e a violação sexual não reside a culpa não é das meninas e muito menos da roupa que vestem. Ou a ideia, que vocês tão bem conhecem, da ideia da bela recatada e do lar, os assassinatos de ódio de transgêneros e travestis. De um modo avassalador também, o colonialismo, quer na sua forma política ou na sua forma epistémica, continua a agir sobre o corpo das mulheres e dos homens, tal como continua a agir sobre a Terra e os continentes, e continua a agir como se os corpos e os territórios fossem espaços vazios que podem ser alienados e explorados. Dou-vos alguns exemplos de políticas coloniais que hoje não chamamos assim, mas, a meu ver, é o colonialismo contemporâneo. As bases militares, por exemplo, e os conflitos armados, é a ocupação territorial, e há potências no mundo, nomeadamente os Estados Unidos, que ocupam territorialmente para instalar bases militares onde os Estados não têm jurisdição, perderam a sua soberania. As empresas e corporações e as concessões que usufruem. Por exemplo, em África é muito comum as empresas terem concessões de orlas marinhas por 90 anos. É a ocupação colonial, de facto, territorial e política. Os territórios ultramarinos, saiba-se que a França, por exemplo, o Reino Unido, ainda têm colónias formais reconhecidas pelos seus próprios Estados, ou os Estados Unidos da América também. Os protetorados políticos e económicos, o que são os paraísos fiscais, se não protetorados económicos coloniais. E mais, devo-vos dizer que, por exemplo, na África Ocidental, a maioria dos países que foram um dia colónias francesas ainda pagam 50 anos ou 60 anos depois da sua independência política, continuam a pagar imposto à França pelos danos que a independência trouxe ao país colonial. Digam-me, em sincera e objetiva reflexão, se não estamos perante um colonialismo claro e evidente que continua a operar. Não é apenas neocolonialismo, é colonialismo. Apesar de se poder discernir uma espécie de património comum a estas características de produção incessante de crises, a realização das suas consequências e impactos são produzidas diferenciadamente nos distintos tempos e espaços. Enuncio aqui alguns poucos elementos que mostram a ductilidade que estes sistemas de opressão têm, a sua capacidade plástica, mas sem nunca perder os seus objetivos. Por exemplo, e aqui permitam-me, mesmo como estrangeira, referir-me ao vosso país. O Brasil é um país riquíssimo, não apenas em recursos naturais, mas também. E os recursos naturais são também o seu povo, a sua cultura, mas onde há milhões de pobres. Ou será de empobrecidos? Ao mesmo tempo que as universidades no Brasil abrem cursos noturnos para atender as e os jovens que querem estudar, vêem-se moradores de rua por todo o lado, sem trabalho, sem redes de apoio e entregues a si próprios. Catadoras e catadores percorrem as ruas centrais de grandes cidades, mas dizem não se vislumbrar alternativas para elas e eles realizarem o mesmo trabalho no quadro de uma política pública de recolha e separação de lixos urbanos. Apesar de toda a vitalidade social da economia solidária e familiar, as cooperativas de mulheres não vivem tempos fáceis e as produções familiares debatem-se para subsistir num Estado onde a propriedade privada e o latifúndio fecha as porteiras e fecha o futuro para a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. A memória vivida da ditadura e da sua violência extrema continua
por se fazer cumprir numa democracia onde o medo não subsista e as diferenças de opinião e o estilo de vida não sejam marcas de sofrimento e discriminação. Estas são algumas das trágicas faces desse processo contínuo de ajustamento estrutural, sem o qual o capitalismo, o colonialismo e o heteropatriarcado não podem sobreviver. E, como afirmei em cima, trata-se de uma dinâmica de redução do horizonte do possível das pessoas e comunidades humanas à realidade que importa aos interesses de alguns através da desapropriação de muitos. E o terceiro ponto mais longo, se vocês estiverem muito chateados com a minha fala, façam-me sinal que eu pararei quando quiserem. Ora, vou passar à parte mais propositiva. Esta economia política da crise é uma parte do problema, mas não é, nem pode ser a totalidade da realidade. Senão sairíamos paralisadas daqui e muito tristes. A dimensão dos problemas e da sua complexidade não nos pode paralisar, nem paralisar a busca de sentidos outros, quiçá novos, que nos permitam ver, sentir e experimentar para além da linha abissal. Começo por assumir a infinita diversidade epistemológica, social, cultural, biológica e biográfica do mundo, que se inscreve em práticas, conhecimentos, performatividades, expressões e tecnologias que são também infinitamente diversas e estão muito para além daquelas que nos habituamos a considerar definidoras do que chamamos de desenvolvimento, progresso ou até civilização. Ora, todas as práticas sociais contêm pedagogias, e aqui faço o link com a educação, que asseguram tanto a sua replicabilidade como a inovação. Por pedagogias, entendo as diferentes articulações entre métodos e técnicas educativas com intencionalidade sociopolítica e de aprendizagem. As pedagogias, neste sentido, podem ser pensadas como formas de gerar copresença e a ecologia dos saberes, usando a terminologia de Boaventura de Sousa Santos, ou a amorosidade em ação que permite a aprendizagem em comunhão, como se refere Paulo Freire. Por outro lado, todas as pedagogias são as pedagogias são tanto parte como geram uma determinada forma de educar. Assim, toda a educação é sempre uma resposta normativa à realidade e apoia-se sempre e produz pedagogias. A sua relação entre pedagogia e educação é, portanto, dialética e dinâmica. Para prosseguir esta minha reflexão, fiz uma escolha teórica e uma epistemológica. A primeira é teorizar a partir de uma crítica feminista do que Boaventura chama as epistemologias do Sul. A escolha epistemológica é de pensar e fazer esta crítica a partir do conhecimento que eu aprendi, que eu adquiri, a partir de contextos concretos onde ele é produzido e onde ele adquire um significado vital. Assim, procuro articular a teoria com as minhas observações, reflexões e práticas em grupos e organizações populares de mulheres que são, sobretudo, vendedeiras de rua, criadoras de gado miúdo, cabritos, galinhas, costureiras, artesãs e camponesas, com as quais venho a trabalhar há mais de 10 anos em 4 continentes. Na África Oriental Austral, nomeadamente em Moçambique e na África do Sul, na América do Sul, nomeadamente no Brasil, e no Brasil no Mato Grosso e no Rio Grande do Sul, na Ásia do Sudeste, em Timor-Leste e na Europa do Sul, em Portugal. E é bom fazer estas precisões geográficas. Não é a Europa em geral, é a Europa do Sul. E é em Portugal, na Europa do Sul. E mantendo um diálogo com as narrativas das senhoras com quem tenho vindo a partilhar este caminho. As perguntas que têm vindo a orientar esta minha reflexão podem ser postas da seguinte maneira. Que pedagogias e, em consequência, que aprendizagens elas criam para ampliar o mundo, os conhecimentos e a justiça social e cognitiva? Que pedagogias estão inscritas nas suas práticas e conhecimentos que contrariam a hegemonia colonial da invasão e da conquista, da exploração e da vulnerabilização capitalista, da discriminação e subalternização heteropatriarcal? Procuro realizar, pois, a partir desta diversidade concreta da realidade, que são estas
estas associações, grupos de senhoras, que está para lá da linha abissal, uma sociologia feminista das emergências educativas, que permita discutir e ampliar os conhecimentos disponíveis no mundo sobre democracia, política e educação popular. É importante que comece por delimitar o conceito de educação que uso nesta reflexão. Define educação como conjuntos coerentes e organizados de ideias e pedagogias com o fim de promover uma determinada maneira de estar e de ser no mundo. Por isso, diria que é sempre uma resposta normativa à realidade. A educação atua sempre a muitos níveis de uma sociedade para prescrever, normalizar, subverter ou desestabilizar ou desconstruir uma determinada organização da vida, uma visão de justiça. O seu caráter dual, seja de ferramenta e de ideal ou de horizonte, joga com as necessidades e expectativas das pessoas para conformar e sancionar os comportamentos e as atitudes que lhe permitem reproduzir os seus objetivos, tanto os explícitos quanto aqueles que permanecem ocultos nos costumes, nos aforismos ou na economia política da produção e consumo. A educação é um jogo dialético, permanente entre o subjetivo e o coletivo, na medida em que um e o outro não podem ser separados sob pena de ela perder o seu poder de intervenção social. Neste sentido, não se pode pensar a modernidade ocidental sem a ideia de uma educação moderna, ocidental. Tal como a ideia de desenvolvimento, a educação tem sido usada como meio de avaliação do grau de cumprimento das metas civilizatórias e, afinal, norte-cêntricas, eurocêntricas, tanto das sociedades como das pessoas que nelas vivem. Tornou-se indicadora do desenvolvimento humano, senhora dos conhecimentos úteis e significantes, regra de inclusão ou exclusão social. Na verdade, sem problematizar profundamente o caráter arrogante e colonial que a maior parte das vezes o conceito de educação transporta, estamos perante, e do meu ponto de vista, de uma das linhas abissais mais poderosas e ardilosas a que podemos confrontar. Não ter educação significa, no nosso senso e na nossa forma, às vezes, de fazer ciência, não ter acesso à educação permanece no nosso imaginário como um déficit inultrapassável. A renúncia à educação, tal como a conhecemos, constituiria, em primeira instância, a renúncia ao mundo, tal como ele se organiza e se nos apresenta. A penetração social da ideia moderna de educação é de tal forma profunda que pensar pós-abissalmente a educação exige uma grande força e uma grande criatividade epistemológica e social. É importante reter que Paulo Freire, já começou esta reflexão há muitas décadas. E ele próprio refere que a educação pode estar ao serviço da hegemonia dos opressores, pode ser um ato colonial. E ele refere também que o impacto deste autoritarismo excludente que pode ter a educação tem uma relação muito importante no que toca às subjetividades que procura explorar e conformar. Ele torna claro que a esta dimensão colonial se junta à ordem patriarcal, ao contrário do que muita gente pensa. O Paulo Freire, no final da sua vida, faz uma autocrítica muito profunda à sua forma machista de falar, à sua forma machista de colocar muitos dos seus problemas. Nomeadamente numa obra que se chama A Pedagogia da Esperança, em que ele afirma, por exemplo, a discriminação da mulher, expressada e feita pelo discurso machista e encarnada em práticas concretas, é uma forma colonial de tratá-la, incompatível, portanto, com qualquer posição progressista de mulher ou de homem, pouco importa. Não é por acaso que se fala tanto contra Paulo Freire hoje em dia no Brasil. Este viés colonial e patriarcal da educação hegemónica reforça a naturalização da exclusão e da minoridade da maioria das pessoas do mundo, expropriando-lhes a sua humanidade e pela imposição de um regime autoritário onde não há lugar para a autodeterminação, a soberania, a colaboração e a autoestima. Este tipo de educação é como um espelho que distorce e devolve ao oprimido a imagem da sua irremediável subalternidade. Ora, aprender a ensinar como uma prática dialógica e libertadora só pode ser outra coisa. Não se trata apenas de reconhecer a plena humanidade e a diversidade de todas e todos, versada em alteridades e diferenças, que não podem ser transmutadas em desigualdades. Assim,
apenas faz sentido a ideia de colaboração. Esta ideia de colaboração é radicalizada e esclarecida por aquilo a que Santos teoriza como a copresença, que significa a assunção plena de que só existe conhecimento democraticamente construído quando, para além do reconhecimento da pluralidade epistemológica e biológica, vamos dizer assim, existe justiça epistemológica. Todos os conhecimentos, portanto, sabedorias e racionalidades, são tidas como imprescindíveis para uma objetividade forte e para um conhecimento não etnocida. Por outro lado, pensar assim a educação significa que ela deve servir para libertar as subjetividades da sua aderência ao projeto de opressão. E aqui eu uso aderência no sentido freiriano. Freire discute regularmente que esta aderência se dá quando a oprimida ou o oprimido sonha em se tornar igual ao seu opressor ou opressora. O efeito do mimetismo e da alienação ao projeto de opressão tem sido largamente discutido pela literatura pós-colonial. E eu aqui gostava de dizer que há muitas pessoas, e eu trago mais referências fora do Brasil, porque acho que é também pedagógico da minha parte trazer alguma coisa que fora do Brasil, como Gayatri Spivak, da Índia, Lila Gandhi, da Índia, Chandra Talpad Mohanty, da Índia, Homi Bhabha, africano, Frantz Fanon, africano, Eduardo Said, palestiniano, Émile Césaire, da Martinica, ou como feministas como Mblini, da Tanzânia, que dizem há muito tempo e há muitas décadas, vêm dizendo que não há libertação das subjetividades sem que estas se libertem da visão do mundo que as oprime e as subalterniza. Este é um dos significados do axioma que define que o pessoal também é político, ou seja, que todo o ato de aprender e ensinar é tanto pessoal quanto político. Deste modo, não basta trabalhar em conjunto, é preciso também ressignificar o produto desse trabalho e colocá-lo ao serviço da compreensão e da superação das lógicas de dominação capitalista, colonial e heteropatriarcal. Serve para tal o conceito de educação popular, que no eixo do pensamento pós-abissal de Boaventura define como aquela que intencionalmente se concebe a si mesma como horizonte e instrumento político das pessoas oprimidas para se compreenderem a si mesmas, interpretarem os sistemas que as vitimizam, elaborar alternativas e deliberar sobre formas de libertação. Ora, isto não pode ser realizado sem essas mesmas pessoas, sem os seus conhecimentos e as pedagogias que utilizam para replicar criativamente os saberes que necessitam para dizer o mundo nos seus próprios termos e não nos termos em que eu sou capaz de os compreender. Partilho com Paulo Freire a convicção que a educação popular precisa de estar conectada com o mundo que pretende transformar, e isso só será conseguido se ela questionar profundamente qualquer aparato social, político e económico que implique desigualdades hierárquicas. Tem que partir do vivido, concretamente, para poder repensar o conhecimento, a ética e a estética como um todo, a partir de um outro lugar de enunciação. E isso requer a curiosidade epistemológica, a problematização, a rigorosidade, a criatividade, a vivência da praxis e o protagonismo das e dos sujeitos. E aqui estou a citar Streeck, Redin e Kitkowski, uma obra de educadores e pedagogos brasileiros. Ora, é a convocação para pensar a educação como uma visão de mundo pós-abissal e uma ferramenta de emancipação que presida à busca nas práticas desses grupos populares e organizações populares de mulheres que contradigam e subvertam tudo o que pode ser invasão e conquista. A minha estratégia analítica a partir de agora, e vou começando a aproximar-me do fim, é trabalhar a partir de duas teses. Estas teses não procuram nem celebrar ou descrever uma panaceia, mas antes mostrar que a esperança é uma categoria ontológica, ou seja, que o devir e a transformação da vida em ordem a uma justiça social e cognitiva para todas e todos precisa tanto das materialidades concretas quanto de horizontes e desejos que dão sentido ao combate pelos inéditos que se querem viáveis. Coloco as minhas teses em diálogo ainda muito limitado com excertos das falas das várias senhoras dos vários continentes
com quem eu tenho vindo a co-construir narrativas multiautorais, desafiando o meu privilégio retórico de ser eu que escrevo e que escrevo para uma ciência exclusiva de cientistas. Por outras palavras, a artesania narrativa que eu tento utilizar é tanto uma ecologia de saberes, porque diferentes conhecimentos são mobilizados e enunciados, quanto uma ecologia de produtividades, pois procura a superação da racionalidade dicotómica e sublinha que produzir é viver. É um vasto e infindo campo de ação e pensamento humano que cabe a todas e a todos exercer. Então, as duas teses. Muito simples. A primeira é, para vencer qualquer lógica de invasão e conquista em educação, precisamos de construir uma artesania das práticas. Penso como certas sociabilidades destes grupos e organizações populares são formas de educação libertadora, contrapondo-se às racionalidades de invasão e conquista. Por outras palavras, constituem elas próprias emergências de emancipação que têm estado invisibilizadas pela racionalidade indolente da nossa educação eurocêntrica. Para tal, procuro problematizar se ideias como a autogestão, a cooperação, a autoestima, a democracia discursiva e a construção de identidades positivas de si e das comunidades estão presentes ou não deliberadamente e são deliberadamente postas em práticas. Uma das características constitutivas destes grupos e organizações de mulheres é que a iniciativa de começar um processo é sempre de baixo para cima. Os grupos formam-se a partir de uma decisão coletiva e consensual sobre as vantagens ou a necessidade de se unirem para levar a cabo um projeto que é simultaneamente pessoal, mas também coletivo. Isto quer dizer que a criação de um grupo ou de uma associação, como elas se denominam, não deriva de uma ordem exterior ou desejo de alguém que o impõe de uma forma qualquer. Neste sentido, são sempre iniciativas autodeterminadas, de baixo para cima, e respondem de forma concreta e adequada aos desejos agrupados de um conjunto de pessoas que participa nessa decisão fundadora. Vejo nesta dinâmica criativa um sinal forte do seu caráter autogestionário, que envolve tanto o reconhecimento da capacidade de analisar um contexto e decidir agir sobre ele, como do poder da energia coletiva de passar a uma ação organizada e estimulada por objetivos autonomamente traçados. Nezira de Deus é uma moçambicana que me explica, por exemplo, como foi o processo de constituição do seu grupo de Xitique, que financia bolsas de estudo a jovens universitárias em Maputo, capital de Moçambique. Xitique é uma forma de poupança coletiva. Ela diz, começámos o nosso grupo quando eu vim para Maputo estudar. Ela é do centro de Moçambique, da província de Tete. A minha mãe e as minhas tias decidiram fazer um xitique para pagar as minhas despesas. Foi assim que aconteceu. Quando eu estava no 3º ano, o grupo reuniu uma vez porque queriam tomar uma decisão e chamaram-me. Eu, nessa altura, já fazia uns trabalhinhos para ajudar lá em casa e estudava na Universidade de Educação. Reunimos todas da família e mais algumas pessoas amigas e decidimos organizar uma roda de xitique um pouco diferente. O xitique serve para pagar uma bolsa de estudo a uma jovem menina, uma jovem moça, que não tenha possibilidades de o fazer e se queira formar. O compromisso dela é, quando ela terminar o curso e arranjar emprego, passa a fazer parte da roda e a contribuir para financiar uma outra bolsa de estudo para outra jovem. Assim, nós já demos 3 bolsas de estudo e o nosso grupo de xitique continua. Em segundo lugar, estes grupos tomam as decisões fundamentais em assembleia. São grupos pequenos, vocês dirão. Mas, como diz Arundhati Roy, estamos na época de destruir os monstros e se calhar voltar às lógicas de proximidade. A lógica da participação em assembleia é vista como um dos contrafortes da eficácia e legitimidade das decisões tomadas. O nível de codificação ou de ritualização destas assembleias e dos seus poderes varia muito. Em todos os casos observados, se mantém a ideia de congregar as pessoas para analisar os problemas, discutir sobre eles e tomar as decisões cabíveis e consideradas as mais adequadas. Esta lógica da assembleia e consenso pressupõe práticas cooperativas em ordem
a viabilizar de forma oportuna e organizada aquilo que é considerado não apenas melhor para cada uma das pessoas, mas também para o grupo. Estas práticas de assembleia e consenso só são possíveis porque se alimentam da democracia discursiva e da autoestima das identidades. Muitos destes grupos são constituídos com base em ligações de solidariedade prévia ou reciprocidade. Por exemplo, redes de parentesco, vizinhança, comunidade religiosa, colegas de trabalho, associações locais, mas também há muitos grupos que são criados ad hoc para atingir um determinado objetivo importante num determinado espaço de tempo. Estas associações, como elas gostam de se chamar, não são formalmente associações, existem para criar soluções coletivas para problemas partilhados, ou não. Em cada caso, coexistem duas dimensões que se complementam. Por um lado, as vantagens que cada pessoa identifica na sua participação para resolver a sua dificuldade com que se depara, contando para isso não apenas com a sua energia, mas com a energia do grupo e a disponibilidade aumentada das experiências e recursos e saberes que ali estão presentes. Por outro lado, eles constituem também oportunidades de criar ou reforçar as redes de contactos e de colaboração, uma vez que as energias associativas são socialmente produtoras de imaginários coletivos capazes e eficazes e oferecem horizontes de possibilidades concretas. A segunda tese é a seguinte: nestas organizações populares de mulheres do Sul não imperial, podem-se discernir pedagogias inclusivas, cooperativas e experienciais próprias de uma educação popular que interpreta o seu mundo para o transformar. São 3 tipos de pedagogias que distingo e enuncio e que dão corpo a uma educação popular pensada e praticada a partir das experiências e conhecimentos de mulheres consideradas subalternas do Brasil, de Moçambique, Portugal e Timor-Leste. Em primeiro lugar, distingo pedagogias inclusivas e defino-as enquanto tal em 3 sentidos. O primeiro é aquele que se refere à sua capacidade de mobilização de processos integrados de saberes para conhecer, de saberes fazeres, de saberes ser, de saberes para viver bem e de saberes sentir. Neste sentido, a inclusão significa a celebração da diversidade como necessidade nos diversos contextos da vida. O segundo tem a ver com a afirmação de que todas as vozes e os termos em que as vozes se colocam, até os silêncios dessas vozes, são igualmente tidos em consideração, ou, se quiser, têm o mesmo valor nas aprendizagens feitas. E, em terceiro lugar, são pedagogias inclusivas porque são capazes de reorganizar a vida de uma comunidade na qual cada pessoa, sem prescindir da sua singularidade, pode encontrar o seu lugar e se sinta interessada e capaz de participar no destino coletivo e no bem comum. E falo uma senhora que fala, a partir da África do Sul, na Assembleia de Kulumani. Kulumani é uma associação de viúvas da grande violência do apartheid que graçou na África do Sul. A Assembleia da Kulumani, agora estou citando, demorou mais de 4 horas numa disciplina notável. Todas as pessoas falaram e disseram o que achavam sobre o que se estava a discutir. Naquele dia tratava-se de um documentário chamado 1994, O Milagre Sangrento, que foi realizado por um sul-africano e um americano. E esta Assembleia reuniu de viúvas, e alguns homens também, para discutir os acontecimentos que em 1994, na África do Sul, tinham levado a que muitas delas se tornassem viúvas e para as quais muitas delas tinham dado testemunhos para esse filme. Havia algumas preocupações sobre se tinha sido dado o protagonismo devido às suas falas e se a realizadora e o realizador tinham sido mesmo fiéis à mensagem que queriam passar sobre esse período tão conturbado da vida deles e delas no país. Elas estavam convidadas para a estreia nessa noite na Fundação Nelson Mandela em Joanesburgo. Foram em conjunto, cantaram todo o caminho durante as 2 horas que demora percorrer desde a sua favela, e aqui estou a falar em termos brasileiros, mas lá seria da Township, até ao centro de Joanesburgo. E, infelizmente, as suas preocupações mostraram-se procedentes. E a apresentação pública do filme
acabou com a retirada da sala de todos e todas em protesto. Também essa forma de mostrar o seu desacordo tinha sido objeto de discussão e consenso durante o encontro da manhã. Nestas assembleias, e agora continuo o meu texto, cada pessoa, mulher ou homem, tem o seu tempo e as suas palavras são ouvidas em silêncio, que reverencia a sua importância para o coletivo. Ninguém é julgado incapaz de expor e argumentar pelas suas ideias. Pelo contrário, é mal vista qualquer recusa de participar na discussão, porque isso é compreendido como indiferença, desrespeitadora e inaceitável, quando se trata do bem comum. Aliás, a autoexclusão é motivo para embaraço e, no limite, para conflito. Esta perspectiva de inclusão obriga à corresponsabilidade que estar em grupo e decidir em conjunto sempre implica. Durante todo o tempo, e foram muitos anos, 10 anos pelo menos, em que tenho vindo a trabalhar com estas senhoras, só uma vez aconteceu uma mulher se recusar a contribuir para a discussão. Isso passou-se numa roda em Mavoco. A senhora Rosa recusou tomar a palavra quando se estava a discutir como resolver em caso de falta de pagamento de um compromisso que ela tinha assumido. Ela baixou os olhos e foi-se embora. No encontro seguinte, essa mesma senhora voltou para o grupo e o conflito tinha sido sanado com a intervenção das mais velhas, que falaram com ela e propuseram uma reorganização da roda, de modo a que ela pudesse cumprir com os seus objetivos e compromissos. Ao que parece, o problema tinha sido que o marido tinha encontrado o dinheiro e tinha-o gasto em bebida, e ela sentiu-se constrangida por isso. As mais velhas falaram com o marido numa tentativa de evitar que isso voltasse a acontecer ou houvesse violência contra a senhora por tê-lo denunciado. Em segundo lugar, evidencio pedagogias cooperativas, e entendo as cooperativas porque elas reconhecem a precariedade da vida, e aqui estou a citar Butler, e por isso a interdependência crucial e positiva entre todas as pessoas e os seus saberes. Por outro lado, são cooperativas pois fomentam interações face a face, ou pele com pele, nas palavras de Galtung, competências de empatia e compaixão, que longe de ser um atributo moral, é uma categoria ontológica e uma categoria epistemológica, e que exploram tanto os nossos limites e contradições como a nossa capacidade imaginativa para dar lugar à muito humana habilidade de resolver problemas em paz. Por fim, são pedagogias cooperativas porque a atividade coletiva toma por base o trabalho e a responsabilidade individuais, e este só se pode realizar se se puder usufruir e contribuir para os objetivos comuns. E agora vou citar. Olha, Teté, o Feliz vai casar e nós estamos a fazer um chitique. Queres entrar? Disse-me a Memé. Eu disse que sim e perguntei-lhe o que tinha que fazer. Ela respondeu que ia falar com a Cacilda, com o Sérgio, com o Sumbane e depois dizia-me alguma coisa, mas que à partida o que era preciso era praticar a solidariedade inteligente. E esperei os ensinamentos da Memé e a decisão do grupo. Foi fácil aprender. A mulher do Felisberto sempre teve o sonho de se casar na igreja com um vestido branco comprido. Agora que as filhas já estavam criadas e o Felisberto resolveu que estava na altura de juntar dinheiro para fazer o casamento e pagar os papéis. Mas feitas as contas, o dinheiro nunca chegava. Falou com a Memé, a autoridade lá em casa em matéria de serviço e resolução de problemas. Ela pensou no assunto e assumiu o encargo. Fazer uma poupança coletiva do serviço, dos colegas de serviço, juntando mais algumas pessoas amigas para colaborar com o Feliz, que é o apelido do Felisberto, e o seu projeto de casamento. Tudo foi explicado e o objetivo era ter dinheiro para mandar fazer um vestido de noiva e comprar umas luvas de cetim que ela queria usar nesse dia. Nas palavras da Memé, a solidariedade é inteligente quando as pessoas primeiro se juntam, depois procuram, entre as coisas que já têm, aquilo com que podem contribuir e só depois, então, colaboram para conseguir o que ainda é preciso e não dispõem. Vistas bem as coisas, já havia costureira e até uma cabeleireira, mas não tínhamos tecido para se comprar e as luvas de cetim também tinham que ser compradas. E estava na altura de resolver este assunto de forma cooperativa. Conseguimos o vestido e as luvas e o casamento do Feliz foi um dia em que ele e nós nos sentimos muito mais juntas e felizes. Por último, e já estou mesmo a terminar, as pedagogias utilizadas são experienciais porque, em primeiro lugar,
implicam relações dialógicas entre prática e teoria, a experiência e a reflexão, a ação e ética e a estética, que se repercute na valorização da existência, na valorização da memória, dos arquivos vivos, das bibliotecas, que são as pessoas e os seus conhecimentos. Valoriza ainda que os processos de aprender e ensinar se constituem a partir do enunciado dos problemas, que são em si mesmos consciências críticas da necessidade da utopia como condição da própria existência, porque a vida e as experiências que elas comportam são sempre situadas no espaço e no tempo, elas são sempre processuais e incompletas. As pedagogias experienciais são, por isso, processos inacabados, mas dinâmicos. As suas potencialidades heurísticas revelam-se na forma como entendem e lidam com os seus limites, tanto em termos hermenêuticos quanto práxicos. Elas são formas concretas de produção e advento de sentidos. Por isso parece-me apropriado usar as palavras de Rosina, no Brasil, e como aprender a enfrentar o medo com doçura. Ela conta: quando eu tinha 8 anos, eu morava com a minha avó. Lá na frente havia uma casa onde estava um louco. Eu não conhecia aquele homem porque ele estava amarrado e a gente só via um vulto. O nome dele era Kidabanki, que quer dizer ilha. Todas as crianças, todas, tinham medo dele, porque nos diziam que ele nos podia fazer mal. Um dia a minha avó mandou-me comprar mel. Sempre que eu ia lá comprar o mel, o dono do armazém me dava um favo de mel e eu fui para casa a comer o meu favo de mel. Eu sei a minha idade porque o meu dente estava frouxo. Quando eu olho para a rua, o louco tinha fugido. Estava uma confusão, mas eu olhei para ele nos olhos. Ele lá e eu aqui. Ele quase com os olhos colados, assim para mim. E eu assim para ele. E aí eu lembro que eles tremeram. Eu comecei a andar na direção dele. E quando eu passei por ele, eu lhe dei o meu favo de mel e a gente se olhou. Veio muita gente para o apanhar e levá-lo dali, mas ele nunca deixou de me olhar. Anos depois, eu pensei que talvez fosse um favo de mel que eu não tinha comido, ou se foi a experiência de olhar um louco que um dia fugiu, que me ensinou, uma criança, a enfrentar o medo com doçura. Termino esta reflexão, que já vai tão longa, afirmando que somos diferentes e somos iguais, e que a democratização da educação e da política tem que estar no âmago das nossas pedagogias críticas. Isto pode ser entendido como outras palavras para dizer a educação como projeto de transformação e emancipação social. Para tal, a diversidade significa, entre outras coisas, o reconhecimento do desconhecido como parte da integralidade humana. É conviver com a ambiguidade e a incerteza que representa, nas nossas vidas, a existência de múltiplas outras e outros. Muito obrigada. Espero que tenham gostado das fotos, da diversidade das fotos. Professora Tereza, antes de abrir a palavra para as perguntas, para os comentários, eu gostaria de saudá-la pela fala absolutamente brilhante, tocante, né? Acho que traz para a gente muitas reflexões. Acho que, como comentamos ontem à noite, traz partes daquilo que está sendo desenvolvido no Centro de Estudos Sociais em Coimbra e também em Moçambique, na Universidade Eduardo Mondlane, Centro de Estudos Africanos em Moçambique. Traz para a gente perspectivas novas, enfim, novas abordagens, novas reflexões, um aprofundamento daquilo que a gente já conhece do trabalho do professor Boaventura. Acho que uma perspectiva mais forte do ponto de vista da questão do feminismo, que é muito importante. Acho que, de fato, esse elemento heteropatriarcal é um elemento absolutamente fundamental, que precisa ser
desconstruído, desmontado, tanto quanto o colonialismo e o capitalismo. Talvez até seja, não sei se é possível classificar isso, mas talvez até seja um elemento até mais resistente do que o próprio capitalismo, né? Também acho. Então, acho que são coisas que nos trazem. Um dos elementos da tua fala, que é a ideia de uma democracia sem medo. Eu acho que enquanto temos medo, não temos democracia. Essa é a verdade, né? Se temos muito medo, se temos muito temor, se há muita violência envolvida na política, e às vezes em vários autores eurocêntricos, a definição de política passa exatamente pelo uso da violência, e esse uso marca a impossibilidade da democracia, né? A impossibilidade das falas, e a impossibilidade daqueles que são, por qualquer motivo, em algum momento mais vulneráveis, deles se manifestarem, de serem respeitados, de serem ouvidos e de terem sua contribuição valorizada. Então, queria muito dar os parabéns pela fala e abrir aos comentários, às perguntas da plateia. O professor Luiz Galeão já está se manifestando. Melhor falar no microfone, Galeão, para poder gravar. Também gostaria de agradecer pela fala e agradecer a organização, né, desse colóquio, né, que trouxe uma palestrante que traz tantas ideias para a gente. E eu queria dizer que nós tivemos em Portugal, né, no lançamento um grande encontro sobre epistemologias do Sul, e desde então me parece que há muita possibilidade de sinergia entre aquilo que a gente trabalha no Divestas e o SES. Então, fico muito contente com essa ideia de trazê-la e da gente poder discutir aqui. Concretamente, eu trabalho com luta por direitos humanos na periferia de São Paulo. E lá a gente acompanha um pouco isto que você tem dito aqui, né, de uma construção de uma pedagogia de movimentos sociais que buscam eles próprios, os próprios jovens, organizar a sua resistência e a defesa do direito à vida. Então, uma questão inicial que eu colocaria é isso no contexto urbano, né? Quer dizer, essas situações que você apresenta dentro do contexto urbano. A gente já teve a oportunidade de estar no Vale do Ribeira, que é uma região bastante pobre e rica culturalmente no sul do estado de São Paulo, onde a gente viu também essas questões. Mas, volto a dizer, no contexto urbano há uma série de atravessamentos, digamos, de algo que você colocou, que é as questões da terra, né? A forma como as territorialidades se organizam. Então, a gente tem usado muito o conceito de territorialidades para pensar essas questões. Então, eu queria ouvir sobre isso. E a segunda é uma inquietação muito grande que eu tenho, porque nós desenvolvemos um trabalho em Heliópolis, que tem uma associação bastante forte, que entende o bairro educador como algo fundamental nesse sentido. Aliás, é um lugar muito interessante. Se a senhora tiver tempo, a gente pode programar em algum momento de ir lá e conhecer as propostas deles, inclusive em relação à memória. Mas nós fizemos um trabalho lá sobre memória e ditadura. E nesse trabalho, nós vimos surgir o apelo à afiliação de alguns dos jovens a ideologias extremistas de direita. Então, alguns dos jovens com os quais nós tivemos muito contato, a partir do contato com uma série de narrativas sobre a ditadura, e ouvindo, inclusive, pessoas que foram atingidas pela ditadura, mesmo assim desenvolveram uma atração, vamos chamar assim, por uma narrativa de direita, e hoje, inclusive, militam em grupos de extrema-direita. Pobres, né, e negros que militam nesse grupo.
Então, o segundo aspecto é lidar um pouco com essa questão que me parece cada vez mais presente, de entender também esses dispositivos como dispositivos que podem, em alguma medida, nos ajudar a enfrentar a penetração de ideologias, que, na falta de uma outra palavra, eu chamo de fascistas, porque atingem a população, captam a população para um ideário conservador, né? Então, não é a elite econômica com ideário conservador, é a população, em alguma medida, desassistida da própria sociedade, que é captada por aquilo, também o que o fascismo propriamente produz. E isto me parece uma grande preocupação que eu tenho no momento, né? Como se esses dispositivos nos ajudam a pensar formas de lidar, não com quem já, digamos, está aderido ao fascismo, mas aqueles que, em alguma medida, entram em contato com isso e que muitas vezes nós nem aguentamos ouvir, mas que é necessário ouvir e dialogar para evitar que eles se lancem de vez a esse tipo de ideologia extremista. Né? Então, essas são as duas observações, né, as duas perguntas que eu tenho em relação a isso e sem dúvida, percebendo muita proximidade entre aquilo que nós temos apostado, temos discutido aqui e o que você traz aqui para a gente. Obrigado. Talvez nós possamos pegar mais uma pergunta ou duas antes da professora formular a resposta. Eu queria comentar sobre a questão que o Galeão colocou, que me parece que uma característica fundamental do fascismo é exatamente quando essas ideologias da extrema-direita ganham um apelo popular, né, e ultrapassam o círculo dos mais ricos. Né, às vezes a gente não gosta de reconhecer isso, mas o fascismo tem um apelo popular forte. Né, os movimentos fascistas, historicamente, têm esse apelo. Inclusive, ultrapassa talvez a questão do conservadorismo, porque não são conservadores exatamente, mas desconstroem coisas, pelo menos na retórica, pretendem modificar o mundo. Depois, quando assumem o poder, não fazem as modificações em favor dos mais pobres, né? Mas tem esse apelo, vamos dizer assim. Quem mais gostaria de colocar um comentário? Eu queria agradecer, foi muito interessante essa exposição. Eu venho originariamente também, sou uma ativista há mais de 30 anos, passei do movimento estudantil universitário ao movimento feminista, ao movimento por direitos na saúde e, depois de 25 anos de militância, em relação ao direito de pessoas com deficiência. Inclusive, tive a oportunidade de ser presidente de uma organização latino-americana, que reunia 18 países, né, 50 organizações nacionais de todas as deficiências. E tivemos a oportunidade de participar de uma discussão nas Nações Unidas sobre o primeiro Tratado de Direitos Humanos do século XXI, que foi a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, hoje já internalizados, eu creio, em mais de 66 países. Foi o Tratado de Direitos Humanos que teve maior adesão em um curto tempo de espaço. Isso também dá muito a reflexão, porque uma coisa é essa modernidade de interpretar a deficiência como parte da diversidade humana, okay? Como um valor, e não como um valor subestimativo, mas como eu diria, com muitos nós e coisas ocultas, invisíveis, que é muito difícil falar hoje, por exemplo, no Brasil, ninguém, eu acho, que teria coragem de dizer contra essa causa. Mas, o dia a dia, a gente encontra uma série de discriminações, enfim, e atitudes que não são coerentes com enfim, esses desejos de igualdade e participação. E, em relação ao movimento de mulheres, eu gostaria de perguntar e fazer uma comparação, porque no Brasil, para mim, é uma loucura, por exemplo, que nós ainda não tenhamos conseguido o direito ao aborto.
E eu queria saber, em Moçambique, né, ou em Portugal, um país extremamente religioso, como se resolve essa questão. Eu participei, na época, do SOS Mulher, que foi o antecessor da Delegacia de Mulheres, que se tornou mais ou menos uma política, enfim, em todo o país. Se existe alguma estrutura de apoio em relação enfim, a casos de violência contra a mulher, né, porque realmente é assustador que o parlamento, enfim, faça esse discurso tão, enfim, tão ofensivo, né, enfim, depois do século XXI, e como é que explica isso? Eu tenho curiosidade de saber e gostaria de pudesse esclarecer alguma coisa. Obrigada. Professora Tereza. Bom, então, muito obrigada pela vossa generosidade, tanto nas palavras como na atenção, porque deve ter sido bem longa a minha, deve ter sido mesmo 1 hora por aí. Então, eu vou mais refletir convosco do que responder, não é? Professor Galeão, primeiro devo dizer que praticamente todas as experiências com que eu tenho trabalhado são em ambiente urbano. E, portanto, mesmo quando eu falo de camponesas, porque estou a falar de uma realidade muito distinta do Brasil, e nós mas acredito que no Brasil, na sua imensa diversidade, nós encontraremos coisas que, não sendo iguais, possam ser equivalentes, que é a ruralização do espaço urbano. Ela também acontece, não é? E em Moçambique. Mas todos esses grupos que eu falei, todos estes testemunhos que eu falei, são todos em espaço urbano e de metrópole mesmo, porque quase todos na capital do país de Moçambique, ou Joanesburgo, que é a capital financeira da África do Sul, ou na capital de Dili. Só em Portugal é que eu trabalho menos na capital, trabalho mais na região de Coimbra, e, portanto, na zona centro. E, de facto, a questão da territorialidade ela é muito importante. E talvez os estudos do urbanismo, hoje em dia, há muitos estudos do urbanismo, mas uma das coisas que eu aprendi, que eu refiro muitas vezes na minha aprendizagem, na minha passagem nestas cidades, é na multiplicidade de centros que estas cidades se constituem. Elas são constituídas por territórios que em si mesmos eles são prenhes de sentido e eles dão-se sentido a si mesmos. E ao contrário da ideia comum de que as cidades são constituídas por um centro, seja o centro político ou o centro económico, e de periferias, o que eu acho mesmo é que há muitos centros. E se nós olhássemos para as cidades e para a territorialidade e para o urbanismo como uma multiplicidade de centros, e não como um centro e uma periferia, eu creio que nós veríamos também muito mais potencialidades nos territórios do que aquelas que nós vemos. Porque ao definir como periferia, nós estamos logo a definir esses territórios em déficit com alguma coisa. E estamos a definir não só em déficit, como estamos a defini-los a partir de uma ideia de centro, ou seja, quanto mais eles se afastarem, não apenas territorialmente, mas se afastarem do estilo de vida, do estilo das casas, do que consideramos centro, mais deficitários eles serão. Então, se nós olharmos, ainda ontem eu falava com umas colegas cá, como é interessante, por exemplo, em Maputo, há uma grande avenida chamada Eduardo Mondlane. Eduardo Mondlane é um dos heróis da libertação muito importante. E essa avenida tem cerca de 5 km de extensão. E essa avenida começa no centro mais rico de Maputo e começa exatamente onde está a Embaixada de Portugal, antiga potência colonial de Moçambique. E ela vai se estendendo, e ao longo dessa avenida, e quando nós chegamos ao fim da avenida, estamos numa outra cidade completamente diferente. E cidade onde tudo se organiza, não só a arquitetura, os sabores, os cheiros, o comércio, tudo se organiza de uma maneira profundamente diferente. Não podemos dizer, parece uma rua só, em termos da estrutura linear do urbanismo moderno, aquilo é apenas uma rua. Eu diria é muito mais que uma rua. São vários mundos ali, e passamos até por mesquitas, porque Moçambique é uma sociedade muito multirreligiosa, com uma grande presença islâmica, muito pacífica, até ver, porque parece que está a começar a haver alguns problemas. Mas
Ou seja, eu penso que quando nós olhamos para as cidades dessa forma, nós vemos muito mais potencialidades que existem e que talvez não nos referindo a elas, até mentalmente, como déficit, mas sim como elas próprias produtoras do seu próprio sentido, nós veríamos mais coisas. E eu creio que os habitantes desses lugares, eles têm essa visão do seu próprio território, ou seja, eles dão esse sentido ao seu próprio território e temos muito que aprender com essas pessoas. De facto, sobre a memória e a ditadura e essa deriva, que eu não diria que é popular, mas populista, pelo menos nós estamos a pensar isso como os populismos de direita, não é? Que elas estão a emergir com uma força muito grande em muitos lugares do mundo, e basta ver nos Estados Unidos o populismo do Donald Trump e o próprio populismo aqui do vosso presidente Temer e toda a retórica populista, que também não é privilégio vosso, infelizmente, antes fosse, desculpem, o egoísmo, mas é um privilégio, é uma característica cada vez mais, o discurso populista de apelo, de um apelo quase que obsessivo a emoções, a produção do medo através de emoções contraditórias nas pessoas, que são claramente produzidas retoricamente, mas que encontram depois, na própria realidade, a sua simetria. Ou seja, um jovem que está desempregado, ou uma jovem que está desempregada, e que não vê perspectivas de encontrar um trabalho remunerado ou remunerado com justiça, facilmente faz uma ligação dessa sua situação concreta à retórica de que por exemplo, os imigrantes senegaleses no Brasil são uma parte do problema digamos, do desemprego. Ou outras ligações. Isto, infelizmente, é um padrão, não é uma singularidade no Brasil, infelizmente. Os mecanismos, digamos, de cooptação mental, eles são conhecidos e nós sabemos que eles são extremamente poderosos porque eles depois estão muito difusos na sociedade, porque hoje a sociedade vive também, e nós sabemos o poder que os mídia, como vocês dizem aqui, têm. O que as redes sociais é muito interessante quando nós vemos um post, por exemplo, e vamos ler os comentários. É nos comentários que nós vemos a realidade sociológica, não é nos posts muitas vezes. E portanto, essa construção ativa do medo é uma construção que ela é tanto retórica quanto material. E é por isso que ela se torna muito poderosa e torna-se muito difícil de combater. E ela só se combate, efetivamente, com a produção ativa da esperança, que é tão difícil. Porquê? Eu venho da área da educação e eu sou professora há 38 anos. Então já é uma vida. Acho que já tenho os meus cabelos brancos, já me permitem dizer que uma grande parte da minha vida eu passei a ser professora. Mas não acredito que a educação mude o mundo. A educação ajuda, contribui para mudar o mundo. Mas se nós pensarmos que só com a educação vamos mudar as coisas, eu penso que é uma batalha perdida. Porque se nós não podemos só mudar, digamos, aquilo que eu tentava dizer na minha fala é que a educação ela é um jogo dialético entre subjetivo e coletivo. E a transformação, é por isso que eu acho muito fecundas as reflexões que vêm do Paulo Freire e nas atualizações que, entretanto, foram feitas, de pensar que a educação como a ação transformadora do mundo. E a ação transformadora do mundo, ela tem que passar por políticas públicas, estatais e não estatais, porque eu distingo, e na realidade africana isso é muito claro, e desse lado e também do Sudeste Asiático é muito claro, que as políticas públicas não se resumem a políticas de ordem estatal. As políticas públicas são essencialmente políticas de bem comum, que podem ser tanto estatais quanto não estatais. Por exemplo, vocês têm no Brasil,
nessas associações que o professor Galeão falou, autênticas políticas públicas, não estatais, que estão a ser elas próprias a resgatar a esperança de muita gente. E vocês dir-me-ão, estás a fazer a apologia da ausência do Estado. Não, não estou. Estou a dizer que o Estado é apenas uma das entidades capazes de intervir. E mais, o mito da a apologia da ausência do Estado é um mito. Porque quanto mais nós analisamos o atual estado das coisas, como eu tentava dizer na minha fala, mais vemos que há cada vez mais Estado para certas coisas, embora haja cada vez menos Estado para os mais vulneráveis. Ou seja, a própria ausência do Estado é um mito, porque o Estado se produz ativamente a sua ausência. Então, eu creio que a educação ela é tanto mais emancipatória quanto ela for capaz de fazer essa conexão profunda com a realidade e, por exemplo, não é, termos os nossos estudantes e as nossas estudantes tão engajados em ler os autores eruditos quanto na extensão universitária a aprender e a ensaiar, digamos, o mundo novo. Desculpe que eu não sou... Não, Regina? Regina, não, rainha, não é? Regina, de facto, nós chegámos a um ponto em que a misoginia do discurso político... Houve um momento, acho eu, entre os anos 80 até ao princípio desta década, em que houve uma certa ideia de politicamente correto relativamente ao discurso político no que diz respeito às mulheres. E houve avanços formais importantes, temos que dizer a verdade. Do ponto de vista institucional e normativo, as mulheres conseguem avanços muitíssimo importantes no mundo em geral. Por exemplo, para vos dar o exemplo, tanto Moçambique como a África do Sul e até Timor-Leste têm legislação muitíssimo avançada e, comparativamente até ao Brasil, no que diz respeito ao aborto, muito mais avançada. Por exemplo, a legislação sobre a família, que é muito importante para as mulheres, a lei da família, a lei das terras, leis muito importantes, o sistema normativo está muito desenvolvido. Agora temos um problema, e um problema paradigmático, que é o seguinte, é que a sociedade, a racionalidade eurocêntrica trabalha sobretudo com princípios abstratos, e os direitos humanos são princípios abstratos. E enquanto eles forem princípios abstratos, nas palavras de Boaventura, ele diz sempre a relação fantasmagórica entre o princípio e a prática. Ou seja, como são princípios abstratos, eles são tudo e não são nada. Porque nós podemos sempre dizer o que é o direito à vida. O direito à vida é uma coisa absolutamente abstrata para a maioria das pessoas do mundo. O direito à vida é ter comida para viver até amanhã. O direito à vida é poder dispor do seu corpo para fazer um aborto. O que é o direito à vida? E enquanto nós não trabalharmos na concretude vital dessas coisas, vamos ter sempre sistemas normativos e instituições até relativamente bem desenvolvidas e depois uma realidade profundamente trágica. E a racionalidade eurocêntrica arma-nos esta armadilha, se me permitem a redundância. Põe-nos a pensar em direitos humanos, mas põe-nos a pensar como coisas, princípios abstratos, que eventualmente até se podem universalizar e são válidos em todo lado. Eu costumo dar um exemplo que eu sei que é muito polémico, mas que eu acho que ele é muito elucidativo ao mesmo tempo, que é a questão da poligamia. A poligamia, todas as feministas que eu conheço são contra a poligamia. Todas as mulheres que eu conheço, não digo todas, mas grande parte das mulheres que eu conheço em Moçambique, e onde a poligamia é, de facto, é proibida por lei, mas é uma realidade sociológica importante, uma grande parte delas é a favor da poligamia. E vocês dir-me-ão, então as mulheres moçambicanas não são nem emancipadas e muito menos feministas. Eu dir-vos-ia que vamos lá com cuidado. Porque uma mulher numa família poligâmica, na maioria das vezes, está muitíssimo mais protegida,
é muitíssimo mais feliz, trabalha muitíssimo menos que numa relação aparentemente monogâmica, mas em que a pulação de cerca é constante e a violência contra ela e a sobrecarga de trabalho é enorme. Portanto, apesar de, além de estar aqui outra questão, que é a questão da invenção do amor romântico como norma exclusiva, heteronormativa, enfim, uma série de outras coisas. Mas basta este exemplo para mim, para me dizer, eu não posso considerar que todas estas mulheres que dizem que os seus casamentos poligâmicos são melhores para a sua felicidade, que elas são estúpidas. Porque isso é colocar-me numa posição de arrogância que eu acho inaceitável. E é muito interessante ver que, em certas circunstâncias, isso está a acontecer muito, acontece muito. A primeira esposa tem muitos direitos. Por exemplo, o direito de escolher as outras esposas. E isto não é um poder pequenino. Não é um poder pequeno. A prevenção do HIV-Sida, por exemplo, chegou-se à conclusão que em todas as sociedades profundamente poligâmicas, a incidência do HIV-Sida, que em Moçambique é muito alta, ronda quase 16%, é muito menor nas famílias poligâmicas. Porque o marido já não tem como pular tanta cerca, porque ele tem obrigações, incluindo sexuais, com todas as suas esposas. Não vamos romantizar, há muitos problemas. Mas o que eu quero dizer é que esta complexidade, e por isso os próprios feminismos têm muito a trabalhar, muito a questionar-se. Para mim, a questão fundamental é assim, o que é que nos faz mais emancipadas? Ou por outra, a emancipação não existe sem felicidade. Não conheço nenhuma mulher, nenhum homem, que seja emancipado se não for feliz. E enquanto a felicidade não for uma categoria, digamos, para nós, o princípio abstrato da emancipação pode ser uma tragédia. Pode se tornar numa tragédia. Eu costumo dizer, há uma senhora que eu conheço, muito católica, profundamente crente, não só católica praticante, mas profundamente crente, tem um casamento monogâmico, do qual nasceram 5 filhos homens, um casamento muito infeliz, um homem muito violento, um homem controlador, um homem que ela aprendeu, segundo a sua família, a ter que respeitar com paciência, até ao dia em que ela disse, acabou, os meus filhos nasceram, estão criados, e o que é que ela fez? Pôs uma grade com um cadeado no quarto, separou as camas, porque para ela é inconcebível o divórcio. Mas também era inconcebível a infelicidade. Então ela fez uma coisa que eu acho fantástica. Ela pôs uma grade no quarto dela, pôs um cadeado e disse-lhe, tu nunca mais entras aqui, primeiro. Segundo, a partir de hoje eu saio quantas vezes eu quiser. Comprou um carro e namorou-se de um padre. E o padre católico enamorou-se dela. E eles têm um romance de mais de 20 anos, de uma cumplicidade lindíssima, não é? Que é aceito pela comunidade onde eles ambos trabalham. Isto desafia qualquer feminista, eu desafio qualquer feminista a ter a coragem desta mulher e dizer-se feminista. Claro que esta mulher jamais se diz feminista, porque ela nem sabe que existe essa palavra. Mas ela desafiou de maneira concreta e absoluta todos os estereótipos e todos os, digamos, os circuitos de poder que ela podia desafiar. Ela, e neste caso, até o seu companheiro. Não vivem com nenhum tipo de culpa. É aqui que eu me posiciono, é com estas pessoas que eu quero aprender. Outros comentários, outras perguntas? Boa tarde. Em relação à questão da pensar os princípios como abstração, é uma coisa que eu sempre reflito e me questiono pessoalmente se, e os seus exemplos me intensificaram essa dúvida, se de fato a gente está diante de uma abstração ou se
se é apropriado como abstração para justificar a imposição de uma normatividade única. Mas, diante dos exemplos, Terei, que você colocou, para mim, reforça a ideia de que, por exemplo, um princípio como o princípio do direito à vida, talvez possa ser dito não como abstrato, mas como dinâmico no tempo e no espaço. E que, nessa medida, ele acaba, na emancipação das mulheres que reconhecem a poligamia né, como um processo de libertação, ou mesmo esse exemplo daqui colocou a Grade, né, são as formas que esse princípio à vida vai ganhando concretude. Agora ele vai, a partir das referências outras, complexas, que se somam na composição da noção do que vem a ser esse direito à vida, ganhando formas distintas. E aí essa ideia de universalidade, de abstração, acaba muito mais sendo uma justificativa de imposição de uma norma única e dominante, de um modelo, do que propriamente o que é o princípio do direito à vida em si mesmo, né? Que, para mim, aí acaba ganhando muito mais uma concretude em relação a uma relação dinâmica com o tempo e com o espaço. E eu gostaria que você comentasse sobre essa ideia. Okay, obrigada. Obrigada, Teresa. Eu vou falar com o mesmo sotaque, tá? Da Teresa. Então, eu vou um pouquinho na linha da Paula, porque eu vou pegar mais na última parte, na parte das estratégias. E a Teresa foi pontuando um pouco como um beija-flor, para pegar agora numa metáfora do lado daqui, na afetividade, e agora falaste também na questão da felicidade, que ao mesmo tempo eu acho que é uma linguagem muito de mulheres, é uma linguagem muito de minorias, e tu deste estes exemplos que vêm de baixo, digamos assim, em vários pontos de vários continentes, e eu queria perguntar-te e pedir-te que falasses, que pudesses contar um pouco mais destas estratégias, quais são as resistências que estas estratégias encontram, como é que se consegue utilizar esta linguagem da afetividade em contextos que são mais masculinos ou que são mais formais, porque é suposto a gente não misturar a afetividade e a racionalidade, e os teus exemplos mostram o contrário. Então, quais são as resistências e quais são, por outro lado, as estratégias para conseguir afirmar essa nova linguagem via afetividade? Professora Teresa, eu quero lembrar a todos que, quando nós encerrarmos aqui, há um coffee break à disposição aqui ao lado, e que logo em seguida nós teremos o filme e o comentário, né, do Chico Guariba, que é o coordenador da Mostra Ecofalante. Então, obrigado, Paula e Luciana. Paula, aquilo que me oferece dizer, fundamentalmente, quando nós falamos de abstração, de princípios como abstração, temos um problema que normalmente nas ciências humanas e sociais ele é muito pertinente, que é a questão do relativismo cultural. Porque muito facilmente, quando nós... eu falei do direito à vida, mas podia ser outro direito qualquer, não é? Podia ser qualquer outro exemplo. É muito fácil cair na ideia de que, então, tudo vale porque depende do contexto e do tempo. E que, portanto, o que nós temos é que ser tolerantes para qualquer ideia, qualquer forma de concretização das culturas. Aliás, esse é o grande instrumento de opressão, por exemplo, que se tem usado muito em África, é retomar a ideia da tradição como algo que tem que ser, que é constitutivo, e que isso justifica todo o tipo de violências contra as pessoas, e nomeadamente contra as meninas e contra as mulheres. Eu penso que nós quando eu acho muito útil nesta discussão, não sei se vou contribuir para te esclarecer, aquilo que nos feminismos nós falamos como que se tem vindo a tematizar como lugar de fala. Ter a ideia de que todo o nosso conhecimento é uma ignorância, porque ele é apenas
é sempre incompleto, mas todo o conhecimento é, ao mesmo tempo, o conhecimento não é meramente epistemológico, o conhecimento é sempre uma ética. Não há conhecimento neutro. Pode haver conhecimento objetivo, mas não há conhecimento neutro. Portanto, eu, ao estar a falar de uma determinada posição, eu estou sempre a falar não só a partir de uma posição, mas estou sempre a falar de uma visão de mundo que é, para mim, importante. E, desse sentido, há aqui uma ética. E a única forma que eu tenho, pelo menos até hoje, de me guiar e de respeitar, apesar de haver algumas... Porque eu contei os casos luminosos, mas podia contar casos tenebrosos. É dizer onde é que está a felicidade. E onde é que essa pessoa se sente melhor, mais feliz, mais respeitada, mais digna. Não é? E é nessa baliza ética que eu consigo encontrar tradução entre aquilo que pode ser um princípio e a sua concretude. Porque, por exemplo, para algumas pessoas e para algumas comunidades, por exemplo, no Timor-Leste, o silêncio das mulheres é uma arma muitíssimo importante. Quando uma mulher se silencia, se cala, para uma ocidental é um momento de fraqueza, para uma mulher do Sudeste Asiático é a prova mais acabada da sua força espiritual. E elas próprias dizem que nós somos umas fraquinhas. Não temos força espiritual para nos silenciarmos. E é com um silêncio que elas tecem resistências de tal forma fortes que conseguem muitas coisas. Ou seja, o que é que está em causa para mim? Quando eu olho para isso, eu não seria capaz de me calar diante de certas coisas. Mas elas dizem que é preciso calar-se para vencer aquela situação. O que eu procuro saber é, no resultado, o que resulta dessa forma, dessa sociabilidade, dessa prática, resulta o quê? Essa mulher foi mais respeitada no final, é mais feliz, sente a sua dignidade mais respeitada. É isso que eu procuro perceber. E nem sempre isso é perceptível. Eu comentava com a colega aqui que, e com isto começo a responder à Luciana, que há muitas coisas com que eu me debato que eu não sou capaz de escrever em linguagem académica, em sociologuês, não é? Que sou socióloga. Não consigo. Não se pode dizer. É impronunciável. Ou, quando pronunciamos neste tipo de linguagem, nós sentimos todos os limites, o colete de forças que a linguagem académica tem. Então, eu passei... A única forma que eu tive de tentar trabalhar isso foi escrevendo contos, histórias, não com H-I-S, mas com E-S. Porque histórias é tão machista também, mas enfim. Bom, mas isso são outros 500. A linguagem também diz o mundo, é por isso que eu tenho um pouco de cuidado. Contar histórias que eu depois, que as pessoas me contavam, que eu escrevia, porque era a minha forma de as registar, e depois eu voltava a encontrar-me com essas pessoas e juntas, muitas dessas histórias foram escritas em conjunto, em que eu dizia, isto está bem escrito, é assim que se escreve, era isto que tu querias dizer. E essas histórias são simultaneamente realidades e ficção. Para já, porque toda a nossa narração é altamente ficcional, ao contrário do que nós pensamos. Mas, então eu tenho dezenas de histórias escritas em que toda essa linguagem dos afetos, não é? E da afetividade, ela brota sem qualquer tipo de problema. E tive a sorte de estar num centro de investigação e trabalhar numa equipa em que todo esse tipo de trabalho, e aí devo dizer publicamente que o Boaventura de Sousa Santos é, de facto, um cientista social muitíssimo especial,
porque não só aceitou essa minha forma de produção de conhecimento, como valorizou e me tem chamado a aprofundar esse tipo de linguagem e trazê-la para dentro da academia e trazê-la como uma metodologia de pesquisa e não apenas como uma historinha de carochinha. As resistências das mulheres, elas constroem-se... Há muitas resistências às estratégias das mulheres. E muitas vezes, talvez a maioria das vezes, daquilo que eu conheço, não é? As suas estratégias não são bem-sucedidas ou são apenas parcialmente bem-sucedidas. Efetivamente, o heteropatriarcado ele é muitíssimo mais profundo e muitíssimo mais antigo que o capitalismo e até que o colonialismo ocidental, porque colonialismos também há muitos, não há só o ocidental. Nós estamos neste marco colonialismo de caráter ocidental. E, desse ponto de vista, ele é muito mais intersticial e muito mais difícil de combater, até porque ele adquire formas também muito subtis de se concretizar. E uma das estratégias sempre dos opressores, qualquer, é padrão, eu acho, é cooptar de dentro dos oprimidos para o seu projeto de opressão. Não há nenhum projeto de libertação que conte de libertação verdadeira, perdão, que não tenha que contar com a cumplicidade dos que estão dentro da opressão, como o contrário. Também acho que é bastante verdade. Nenhum projeto colonial. Na minha terra, de Angola, os portugueses nunca teriam tido êxito se muitos senhores, se muito do tráfico negreiro, por exemplo, em direção às costas do Brasil, não tivesse a extrema cumplicidade dos líderes locais. Há uma rainha que é muito celebrada e às vezes no Brasil, a rainha Nginga, é muito celebrada no Brasil como uma das grandes rainhas de Angola. Ela era uma cruel escravocrata e cúmplice dos mais escravocratas da elite luandense, que eram uma elite crioula entre portugueses, brancos europeus e negros africanos. Não tínhamos dúvida disso. E, portanto, assim como nos projetos, a economia política do capitalismo nos mostra isso, a economia política do heteropatriarcado também nos mostra a mesma coisa, ou coisas idênticas. É que muitas vezes as mulheres são as primeiras a ser trazidas para o campo dos opressores. E nós vemos em muitos lugares, e nestes quatro partes de continentes onde eu tenho trabalhado, às vezes até o discurso mais violento contra a felicidade das mulheres vem de outras mulheres. Mas há um livro que eu acho muito interessante, tem um título muito interessante, um livro sobre Moçambique, que diz assim: As estratégias das mulheres em favor dos interesses dos homens. E é um pouco isso, é convencer tanto mulheres como homens que é melhor para elas e para eles que as coisas fiquem assim. E há muitas resistências, e resistências muito violentas. Por exemplo, só para vocês não pensarem que eu só falo de coisas bonitas que vêm lá daqueles lugares, uma coisa que é muito impressionante são aquilo que são chamados ritos de iniciação. Os ritos de iniciação é uma prática que situa a passagem da adolescência, digamos, da infância para a maioridade. E eles são tanto para homens como para mulheres. E eles acontecem nas nossas sociedades também. Os trotes universitários são uma forma de rituais de iniciação. As provas de doutorado são rituais de iniciação e outras coisas. Mas, por exemplo, em Moçambique, ou na África do Sul, ou noutros países africanos, há rituais de iniciação
que tem a ver com a vida sexual. E a vida sexual e a moral sexual é muito diferente da nossa. O importante, por exemplo, é que haja filhos, não é que se faça sexo antes ou depois do casamento. Os filhos é que é a importância. E esses rituais de iniciação, em muitos casos, são levados a cabo para as mulheres, são feitos por mulheres mais velhas, e para os homens são feitos por homens mais velhos. E tanto num caso como no outro, as mulheres aprendem nos rituais da iniciação, é conhecido, não só há uma iniciação sexual, mas também a iniciação a virtudes como o respeito aos homens. E o respeito aos homens significa obediência sem réplica. E há, de facto, instrumentos culturais, não é, que são mobilizados para que essas resistências elas se desfaçam. O índice, por exemplo, muitas vezes de violência sexual sobre as meninas, no caso em que a educação básica e secundária é obrigatória para todos, homens e mulheres. Mas o que nós vemos é que as mulheres, as meninas, engravidam, e quando engravidam, elas são proibidas de ir às aulas durante o curso noturno, elas são obrigadas a ir ao curso diurno, elas são obrigadas a ir para o curso noturno. Isso significa que o perigo de aceder à escola aumenta significativamente. E, portanto, aquilo que era um instrumento e uma resistência, que era, por exemplo, ir à escola para conseguir aprender a ler, escrever e usar isso a seu favor, ela é transformada numa tragédia pessoal todos os dias, na ida e vinda para a escola. E isso é uma política. Isso é uma política. Portanto, ainda que o direito à escola não seja violado, em princípio, ele é violado pelo facto de se acrescentar à gravidez o perigo dela ser repetidamente violada a caminho da escola, por exemplo. Não é? Porque de noite é muito mais perigoso em todos os lugares do mundo, não é só lá, mas também lá. Portanto, há muitas formas, umas mais claras e outras mais subtis, digamos, de resistir às estratégias das mulheres e de resistir e, portanto, provocar maiores danos. Bom, dado o horário, eu gostaria de agradecer muitíssimo a professora Teresa Cunha por vir. Acho que esses elementos de questionamento das formas de emancipação ocidental como facilmente exportáveis para outros lugares ou que podem ser levadas de uma forma colonial são bastante problemáticas. Isso ficou bastante claro. Acho que é interessante a gente pensar. Longe de mim, como homem, querer falar qualquer coisa sobre poligamia. Mas podes e deves, porque é isso mesmo. Isto não é uma questão de mulheres. É que o grande problema é que, muitas vezes, as questões relacionadas com os feminismos são tidas como coisas de mulheres. Não, eu creio que são coisas de homem. Não é assim. Sim, eu acredito acho nisso. Que, ao contrário, os homens devem se pronunciar e devem estar engajados nestas reflexões, senão não vamos a lado nenhum. Não. Então, quero agradecer a presença, lembrar que temos um coffee break, logo mais teremos um filme, né? Convidar a todos para participar da apresentação desse filme e do debate com o Chico Guariba, que é o organizador de uma mostra grande de cinema aqui no Brasil, que é a Mostra Ecofalante. Muito obrigado a todos. Obrigado, Teresa. Obrigado.